Boa tarde, professor ou professora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre energia nuclear. No entanto, para a gente começar a falar de energia nuclear, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos básicos. Dentre eles, o que é energia? E aí, Vinícius, você sabe o que é energia? Sim, Pedro, eu tenho uma certa ideia do que é a energia. Energia, ela basicamente, ela está em todo o nosso cotidiano. Seja, por exemplo, energia elétrica, energia térmica, tem vários tipos de energia. Quando a gente, por Sim, exemplo, se alimenta, a gente está ganhando energia através daquele alimento. na forma de calorias, né? Exatamente. Então, cara, energia é uma propriedade da física. Quando eu Sim. estava fazendo a pesquisa, eu até encontrei alguns trabalhos acadêmicos que estavam falando que energia é uma partícula. No entanto, nesse trabalho aqui, a gente vai tratar ela como uma propriedade, e não como uma partícula. É. Antigamente ela era tratada como algo mais como uma certa tipo de força, né? Isso, Mas graças ao Thomas Young, né, que em 1807, se eu não me engano, começou a fazer alguns estudos mais aprofundados, né, sobre a energia, ele conseguiu descobrir várias coisas interessantes, né? E aí, tipo, exato. abriu brecha para mais pessoas começarem a estudar, dar mais relevância à energia, entendeu assim? Aí ela ficou conhecida hoje como uma propriedade, né? Muito importante, diga-se de passagem. O Thomas Young, ele era um físico britânico, né? Ele foi o primeiro físico que utilizou o termo energia como a gente conhece hoje, ou seja, que é a capacidade para realizar trabalho, né? Cara, Uhum. dentre os exemplos de tipos de energia, a gente pode citar, como você já falou, energia térmica, elétrica, caloria, mas Química, caloria entra em energia renovada térmica. e não Caloria. renovável. Energia renovável e não renovável. O que é uma energia renovável? Bom, ela pode ser utilizada diversas vezes. Ela não se esgota, né? Ela se Exatamente. renova. E Tipo, o uma energia petróleo é não não renovável. renovável o petróleo é não renovável. E uma Exatamente. energia não renovável é aquela que ela eventualmente acaba, né? E demora Essa pode ser muito usada uma vez. tempo para ela se renovar pela natureza, então não é prático, né? Por exemplo, não tem como É. você esperar vários milhares de anos para surgir petróleo, né? Uma energia que, de certa maneira, é renovável, é, por exemplo, a energia solar. É, Tá, o porque sol vai acabar um dia, mas eu acho que até lá a gente não vai estar aqui, sendo um pouco é, sincero. é prático, né? Vai demorar muito para isso acontecer, diferente do petróleo, né? Que se a gente não tomar cuidado, ele pode acabar se esgotando de forma bem rápida. É, tem que ser usado de maneira Ah, sábia. e detalhe, energia nuclear é uma energia não renovável, entendeu? Porque os Uhum. materiais que são utilizados para produzir energia nuclear, cara, eles acabam, são finitos, É o urânio e o inesgotáveis. plutônio, correto? São vários materiais que dá para você utilizar para produzir energia nuclear, mas dependendo do tipo, se é por fissão ou fusão, pode variar o material. Mas Certo. enfim, continuando. Cara, não dá para criar energia, entendeu? A gente não cria energia. É a ideia da conservação da energia, né? Exato. Né? Que é aquela parada lá do Lavoisier, entendeu? Nada se Nada se cria, tudo cria, se tudo se transforma. transforma. Exato. Isso. Então, a gente não pode criar energia, o máximo que a gente pode fazer é transformar um tipo de energia em outro. E como mais para Exato. frente a gente vai falar de energia nuclear, a gente tem que falar sobre energia térmica. Exatamente. Ele é extremamente essencial nessa Que você tinha parte. mencionado caloria, caloria está relacionada à energia térmica. Mano, mas então, Correto. a matéria é formada por partículas. E essas partículas elas não estão paradas, né? Elas estão em constante movimento. Exatação. É a agitação de partículas, né, Pedro? Isso, agitação atômica. E a energia térmica, ela tá relacionada à temperatura, que por sua vez é a medida média da agitação das partículas. Mas existe uma diferença entre temperatura, né, e o clima, não é? Alguma coisa assim? Temperatura e calor são conceitos Temperatura e diferentes. calor. Exato, essas. Porque o calor a gente pode entender ele, segundo a física, como a transferência de energia do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. Enquanto temperatura é só a medida da agitação das partículas, entendeu? Entendi. Então, isso é energia térmica, né? A energia térmica está relacionada com a temperatura, a agitação atômica. Agora acho que a gente pode partir então para energia nuclear, né, Pedro?
Tendo isso em vista, tendo em mente o que é energia, e o que é energia térmica, e o princípio geral da conservação de energia, a gente pode falar sobre energia nuclear, entendeu? E, cara, Sim. o nome é autoexplicativo. Nuclear, núcleo. A Núcleo energia do átomo, né? nuclear, isso, núcleo do átomo. A energia nuclear é a energia que mantém as partículas, as subpartículas nucleares juntas no núcleo. Você lembra, né, que a gente já estudou em química, tem os Como o prótons, átomo é composto. nêutrons, os elétrons. O que que você ia Isso, falar? é. Não, eu ia falar exatamente o que você disse, como o átomo é composto, né? Por prótons, nêutrons, elétrons. Exato. E essas partículas, elas têm carga. Como, por exemplo, os prótons que apresentam carga positiva. Só que, cara, Uhum. tem essa propriedade de que os opostos se atraem e os e aquilo, Os que aquelas são da partículas que possuem a mesma. mesma carga se repelem. Exato. O que é curioso, porque os prótons eles estão reunidos no núcleo do átomo, né? Mas como que eles Exato. estão reunidos lá se eles se repelem naturalmente? É aí que tá. Se trata da energia nuclear, né? A energia que mantém unidos, reunidos no núcleo, essas Essas partículas, entendeu? partículas. Exato. E, cara, a energia nuclear, ela existe. Ela está no átomo. E como a gente já É. falou lá em cima, do princípio da conservação de energia, a gente, para aproveitar essa energia, a gente teria que transformar ela em outro tipo de energia, né? E aí é por isso que Sim. acontece a fissão nuclear, entendeu? O que que é a Seria a fissão transferência, nuclear? seria a transferência da energia nuclear para a energia elétrica Não ou não? necessariamente, né? No caso, a fissão nuclear é a divisão do núcleo de um átomo, entendeu? Quando você divide o núcleo de um átomo, como por exemplo o urânio 235, em dois núcleos menores, cara, tem uma liberação muito grande de energia térmica quando você divide o núcleo do átomo. E Hum. como que você faz para dividir o núcleo do átomo? Se você prestar atenção na pesquisa, para você dividir o núcleo de um átomo, você tem que lançar um nêutron nele. Né? Que aí o nêutron vai colidir com o átomo e vai romper o núcleo dele em dois menores. Só que tem um problema. Qual? Cara, isso pode gerar uma reação em cadeia, porque quando você divide o núcleo de um átomo em dois menores, você, além de criar dois subnúcleos, você também libera outros nêutrons. E esses nêutrons podem colidir com outros núcleos, gerando uma reação em cadeia que, cara, vai desencadear uma quantidade Então enorme tem de que tomar, energia quando se e trata pode desse dar tipo de energia problema. nuclear, tem que tomar muito cuidado, então, né? Tem que controlar essa reação em cadeia para não dar problema, Tem que ser entendeu? um lugar muito bem reservado, muito bem estruturado para poder suportar tal energia, né? Para evitar essa tal reação em cadeia. É. E, Hum. meu, além de liberar calor e dividir o núcleo do átomo e liberar nêutrons, também libera radiação. E É, radiação, Vinícius? Cara, radiação, assim como o calor é a transferência de energia de um sistema A para um sistema B, radioatividade, radiação é o trânsito de energia. só que no caso ela vai a nível celular, né? Por isso que a radioatividade faz tão mal para nós seres humanos, né? Ou qualquer tipo de espécie, no caso. Ela é prejudicial à saúde. Não, depende do nível de exposição, né? Da frequência também. Por É, exemplo, alfa, beta, gama. e do tipo de radiação, né? Por exemplo, a É. radiação eletromagnética, nenhuma medida específica não faz mal. Por exemplo, um aparelho eletrônico como o celular, ele emite radiação eletromagnética, mas não faz mal. Não por enquanto, né? É. O celular também emite, né, um pouco, mas não é algo nocivo. E cara, a radiação ela tá no cotidiano. Por exemplo, quando você vai fazer um exame, raio-x, quando você tem as ondas de rádio, né? A luz visível, a luz ultravioleta, é tudo radiação, Sim. A entendeu? própria energia do Sol, que atravessa o vácuo e chega aqui no, na nossa Energia atmosfera. eletromagnética, através das ondas eletromagnéticas, né? Exato. E além da fissão nuclear, que é a divisão do núcleo de um átomo, tem a fusão nuclear, que, como o próprio nome já diz, é você juntar dois átomos leves para formar núcleos mais pesados, entendeu? Aí, nesses núcleos mais pesados, a gente faz o quê? Gera mais energia? Uhum.
E o Sol, por exemplo, é um exemplo, porque no Sol está ocorrendo constantemente a reação de fusão nuclear, Ah, caraca, interessante, mano. entendeu? Mano, agora a gente tem que falar sobre como é que funciona uma usina nuclear, né? Porque a gente já falou sobre energia, princípio geral da O conservação de átomo, energia, a é, gente já falou sobre energia nuclear, fissão nuclear, fusão nuclear, discorrendo brevemente sobre o assunto. Mas e agora, como é que a gente aproveita essa energia? Como que a gente vai aproveitar a energia nuclear, né? A gente sabe que a gente vai ter que transformar ela em outro tipo de energia. Como que isso acontece? Uma usina nuclear. Então agora é, você quer tomar as rédeas do assunto? por mim tudo bem. Bom, Ué, basicamente, vamos dizer assim, uma usina nuclear ela é uma fundação industrial com o propósito de produzir energia. Só que ela é um pouco diferente das outras usinas. Nela tem que tomar um cuidado muito alto, um cuidado, vamos dizer assim. Porque se, por exemplo, acontecer algum tipo de problema, como por exemplo de Fukushima, onde um tsunami acabou atingindo o reator e gerou um monte de problemas na área, vão ficar assim por anos e anos. Então, é um lugar que você tem que ser muito bem estruturado, tem que ter uma equipe de segurança muito comprometida, com responsabilidade. E basicamente isso, uma usina nuclear. e como é que funciona ela? Como é que funciona para produção de energia? Bom, ela usa basicamente elementos como, por exemplo, o urânio e o plutônio, são os geralmente mais usados. Alguns reatores usam a fusão e a fissão nuclear para gerar essa energia. Então aí depende de qual, né, a Até onde usina eu usa. sei, até onde eu sei, a maioria usa fissão, né? Porque fusão ainda está sendo estudada. É, tem a França e a China, eles são os dois pioneiros atualmente que estão tentando, né, produzir essas indústrias, né, nucleares que fazem fusão. Mas só que ainda é um desafio para a nossa ciência atual, né? Ainda falta muitos testes e vamos dizer assim, conhecimentos para poder realizá-lo de forma totalmente segura. Então, eu tinha tomado nota de que o funcionamento das usinas nucleares é muito semelhante ao das térmicas, entendeu? Só que eu acho que aí a diferença está no tipo de combustível, né? As térmicas Exatamente. usam, como, por exemplo, carvão, e as usinas nucleares vão utilizar os materiais físseis, né? Que são aqueles materiais que podem sofrer É. fissão nuclear. Cara, de forma bem breve, a Ah, não, uma fissão coisa que é nuclear. importante a se falar, calma, desculpa te cortar, também é o como o núcleo é resguardado, como ele é muito bem protegido o núcleo, por medida de segurança, vamos dizer assim. Não vamos entrar muito a fundo para não nos prolongar, mas é muito importante dizer que o núcleo ele é muito bem resguardado, muito bem protegido por várias camadas, porque o núcleo ele está constantemente liberando radiação de nível gama, sabe, muito alta. Então tem que ser várias paredes para essa radiação não vazar para o ambiente, porque se vazar para o ambiente, vai contaminar o ambiente, consequentemente vai causar um grande impacto naquela fauna. Então esse cuidado também é muito importante, vamos dizer assim. Certo. Mas como a gente, para discorrer de forma breve sobre o funcionamento de uma usina nuclear, a gente pode colocar que, primeiro, vai ter a fissão nuclear, né? A gente vai quebrar o núcleo do átomo e vai haver Uhum. a liberação de energia térmica. Por conseguinte, a gente vai pegar essa energia térmica e vai ter que transformar ela em outro tipo de energia que a gente vai poder aproveitar, né? Exato, a energia elétrica no caso, né? No maioria dos casos. Sim. Só que tem um problema. Para evitar a reação de fissão nuclear em cadeia, né? Tem que ter todo um processo, porque, cara, se ocorrer uma reação de fissão nuclear em cadeia, isso é um problema. É. Mano, e nas usinas nucleares no Brasil? Bom, tem exatamente duas usinas nucleares aqui no Brasil. Uma foi produzida durante a época da ditadura militar aqui no Brasil. Se eu não me engano, acho que foi em 84 que ela foi construída, que é a chamada Angra, né, que fica localizada no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Ele é mais Ah, específico. Ainda tem nome perto do de Angra. Colégio Naval da Marinha. Exatamente. Próximo dali. Ela é basicamente a primeira indústria nuclear aqui no Brasil feita. Depois, acho que no começo do século XXI, foi construído o Angra 2, com uma capacidade maior
uma tecnologia, né, mais, vamos dizer assim, eficiente para produzir mais energia. E o governo, né, tem planos de entregar o Angra 3 com mais capacidade também de geração de energia até 2026. Caramba, curioso, não? Ah, Sim, detalhe, foi em 85 que a primeira usina nuclear foi foi construída. 85? Foi em 85, no regime militar. Pouco antes do Exatamente. seu fim, mas em 85. Cara, e a energia, o que a gente pode concluir, né? Se a energia nuclear for bem manuseada, ela É, pode trazer muitos benefícios. sim. Ela tem de ser uma das energias que tendem a ser mais usadas daqui para frente, porque, por exemplo, o que basicamente gera mais energia aqui no Brasil são as hidrelétricas. Só que elas causam muito impacto no ambiente, sabe? Uhum, Então, acho que ao longo do tempo essas energias elas vão parar de serem, vamos dizer assim, vão ser menos usadas, tá ligado? Para causar menos dano à natureza. Porque, mano, atualmente o planeta Terra, né, anda sofrendo muito por causa das atitudes, né, de nós seres humanos, né? Aquecimento global, o lixo no mar. Então, tipo, o ser humano está, vamos dizer assim, aprendendo essa ideia de respeitar a natureza, entende? certo. Então é isso que a gente pode concluir. É uma energia muito importante e que foi que se utilizada de forma correta pode trazer muitos benefícios, né? Tantos benefícios Sim, sociais, civis, quanto benefícios bélicos. Mas a gente não vai discorrer sobre isso porque é, não convém. exato. Bom, então Então é acho que é isso. isso, né, Pedrão? Acho que é isso. Não tem mais. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast, então. Ficamos eternamente